Salve, salve, Abel. Tudo bem? Tá conseguindo me ouvir? Tô te ouvindo bem, tô te ouvindo bem. Bem-vindo à cozinha da minha Não, tô casa. tranquilo, tá ótimo. Ó, primeiro, satisfação tá falar contigo, né? Depois de tantos anos, a gente se via um pouco ali na universidade, né? Sim, As sim, sim. vidas, cada um foi pra um lugar. Sim, sim. E eu sempre gosto de saber um pouco a trajetória. Queria começar sabendo um pouco tua trajetória musical. Como é que foi tua história? Como é que você começou a vida na música? A minha história com a música é difícil falar, porque na verdade eu comecei a realmente me dedicar à música, vamos dizer, para os parâmetros de música clássica depois de velho, porque eu já Aham, estava na minha adolescência. aham, Mas, claro, para mim sempre foi algo presente. O detalhe é que eu tive uma família que não tem nenhum artista. Quer dizer, todo mundo é artista na família, digamos assim, mas ninguém aham, nunca exerceu nada. uhum. Então, eu nunca tive acesso a nada disso. E até tem uma história engraçada que por muito tempo eu contei como se fosse o meu dom e depois eu me dei conta que não era só porque tinha a ver com arte, Aham. que a primeira forma de arte com a qual eu realmente me identifiquei foi o balé. Olha só, olha Porque só. a minha irmã fazia balé. Aham, Então, foi a primeira coisa que eu vi, do que a gente chama das belas artes, né? Foi a aham, primeira coisa que eu vi, aham, foi a minha irmã dançando balé, que eu me lembro, assim, eu tinha acho que 4 ou 5 anos de idade. aham. E eu falei, não, eu quero fazer balé. Daí não foi possível fazer balé. Olha só. Então, e daí foi que o tempo levou, eu fui pra música. Também teve, conforme eu conto minha história, vai ver que várias, eu descobri que, na verdade, eu sempre acreditei que eu era uma pessoa muito focada, mas se eu conto a história já dá pra ver que foco não é muito meu forte. É que eu sempre gostei de experimentar muito, né? Então, assim, Sim. eu fui na música, eu comecei vamos dizer, com rock e pop, Aham. como baterista. Olha só. E daí, por um detalhe, que esse detalhe foi que eu ia comprar, eu ia ganhar uma bateria de um tio, e daí o tio foi comprar a bateria, eu não pude, era comprar de um amigo meu, não, é toda uma história, Aham. não rolou a vida de baterista. Sim. E aí apareceu uma guitarra, um violão, guitarra. Daí, então eu Sim. comecei no rock com violão e guitarra elétrica. E chegou um ponto que eu realmente achava tudo muito legal, eu tinha banda, tocava em banda, mas para mim chegou um ponto que eu realmente queria, não, vamos ver o que mais tem disso. Uhum. E aí eu comecei a entrar na música erudita, chamada música erudita. Aí, porque na verdade eu nem sabia, eu comecei só a estudar violão, E e quando eu você, comecei a estudar violão, você eu começou, fui introduzido. você falou que começou a entrar na música erudita, daí como assim? É, Como na universidade, você foi lá no curso de não, não, extensão ou... não, eu tive vários professores também, porque é isso, eu também, então eu não conhecia ninguém, eu não sabia por onde começar, não sabia nada, não sabia, né? E aí eu tava acabando eu já tocava tocar guitarra elétrica e guitarra e violão, assim, para tocar músicas do cancioneiro, vamos dizer assim, Aham, MPB, aham, isso aham, eu já tocava desde, acho que 10, 12 anos de idade. aham. E com 15 ou 16, eu acho, mais ou menos, eu já tocava, já tinha bandas e tudo, e aí eu resolvi me aprofundar. E como eu não sabia por onde começar, então o que eu fiz foi que eu fui na minha escola secundária, e eu perguntei para o regente do coral da escola, disse, Aham. tu veio, eu quero estudar. E então ele me indicou um professor. Naquela época era o violonista de Porto Alegre, não sei se conheces, o Márcio de Souza. Não, não conheço. Ele é um professor que ele foi ainda está em atividade. Uhum. Ele teve ligado com a URGS, mas não sei exatamente como ele foi ligado com a URGS, mas então eu comecei com o Márcio de Souza, depois do Márcio de Souza, depois eu tive, nesse começo eu tive vários professores diferentes, Uhum. até que daí eu decidi, então depois de 1 ou 2 anos estudando o que a gente chama no Brasil violão clássico, eu Sim. decidi fazer a URGS, decidi fazer a faculdade. E quando eu decidi fazer a faculdade foi quando me indicaram para estudar com o Eduardo Castanheira. Deu o Castanheira, disse, não, o Castanheira é o que põe o pessoal lá para dentro. Aham. Então foi o Castanheira foi assim desses professores no início.
Até por questão de tempo, porque todos esses outros professores eu tive aula com eles alguns meses, então não chegou a criar um vínculo que ele pudesse colocar a didática dele e mostrar. Então, quando eu cheguei com Castanheira, foi aí que aí foi o meu primeiro grande período, vamos dizer assim, do violão, De porque daí eu estudar, de estudei, começar a estudar para e eu fazer estudei, vestibular, né? exatamente, daí estudei, daí passei no vestibular, mas daí na UFRGS começou a dar, eu não fechei muito bem com o violão lá, Com a disciplina não, violão, né? exatamente. Agora, depois de velho, ou Sim. depois de mais maduro, vamos dizer assim, eu me dei conta que era só, não tinha nada a ver comigo, não tinha nada a ver com eles, era só uma questão que, claro, era uma forma de dizer, porque eu nunca ia bem. Uhum. Mas assim, mas também eu nunca recebia um feedback de por que eu não tô indo bem. Sim, E eu sim, pensava, mas o que é isso? E foi até que daí, então lá eu comecei a me interessar por composição. sim. E aí começa, então. Aí Vou você tentar transferiu o curso para composição. transferir para composição e daí para tentar resumir toda a história, porque é longa, foi para composição, da composição eu entrei no Centro de Música Eletrônica, do Centro de Música Eletrônica comecei a fazer trilha sonora e trabalhar Ah, também com gravação e edição, disso eu fui pro cinema, então eu fiz a faculdade de cinema. sim. Eu não acho estranho, eu acho que é um caminho assim bem natural, porque quando eu comecei a fazer umas disciplinas lá de música, de música eletrônica e tal, a gente começa a ver um ambiente diferente, né? Sim, E é muito próximo ali de você fazer trilha sonora e de você começar a saber um pouco sobre ambientes de cinema. Você começa a se encantar, porque é um ambiente muito bonito também, né? Muito eu acho que isso, interessante. exatamente, eu acho que tem mais a ver até com encantamento. Isso é verdade, porque eu sempre fui mudando pelo É um encantamento, né? encantamento. Então, assim, tocava violão e, mas olha o que esses caras compõem, mas que legal. Então, eu Aham, vou compor, daí começava a compor, mas olha a trilha sonora, daí começava a fazer isso, mas aham, olha esse diretor de cinema, mas olha aham. esse. Então, na verdade, eu acredito que tem razão, foi mais pelo encantamento que foi me levando. E Aham. claro, essas coisas todas são encantadoras, né? Então, São. agora, Trabalhar com cinema é agora, super encantador, eu imagino. Pelo menos isso. assim, quem vê todo de fora, né? Sim, É um trabalho sim. super Não, encantador. então por isso, agora nessa fase da minha vida, tá engraçado, porque daí então eu tô voltando Aham, pro que me encantou primeiro, que foi o violão, aham. mas assim, entendendo que, claro, por isso tudo é encantador, mas claro, a gente tem que escolher alguma coisa Sim. e ver por onde levar, É. e por isso, então, Eu acho que eu acho bacana isso, né? De você expandir para vários conhecimentos, né? Antigamente, muito antigamente se fazia isso, né? E sim, eu acho que você acaba enriquecendo e abrindo um leque de possibilidades de trabalho, né? Eu acho que o que sim, você fez, eu acho que é algo muito bacana. Eu sinto de forma pessoal, assim, que eu não fiz isso. E eu sinto um pouco uhum, falta. Eu fiquei sim. muito na área da composição. E aqui no Brasil a gente tem um mercado desse tamanho para a área da Sim, composição. exatamente. Isso era outra coisa que eu ia dizer, que isso também é uma coisa engraçada, que talvez a gente vá conversar ao longo da entrevista, que foi isso. Eu comecei a fazer isso exatamente porque eu estava sempre pensando, tá, mas como é que eu vou viver disso? Aham, Então era isso, eu tocava violão, tá, como é que eu vou viver? No aham, Brasil deve ter 2 ou 3 concertistas que vivem, porque aham. eu também tinha isso, que eu falava, não, tudo bem, eu posso ser professor da faculdade, mas os meus professores da faculdade, eles não ganham a vida fazendo concerto, eles ganham a vida sendo professor de faculdade. Sim, Tipo, sim, ah, sim, sim. então, se eu quero ser concertista, isso vai ser bastante difícil. E Aham. claro, quando eu entrei, também foi isso, quando eu entrei na URGS, aí começou a dar esse baque de. Não era que era ruim, eu não vou nem colocar em ruim bom, porque eu acredito que o violão da URGS é um dos melhores do Aham, Brasil. sem dúvida. Era mais uma questão de comunicação que eu não entendia o que eles queriam, eles não entendiam o que Uhum. eu esperava, Aham, entende? aham. E, e por isso foi que. Então eu fui mudando para, não, mas eu não vou ganhar dinheiro com certeza, porque nem na URGS eles estão me dando nota boa, então não vai. E daí foi pra composição, mas compositor, quem é que ganha dinheiro? Não, mas trilha sonora talvez ganhe mais dinheiro. Daí foi, não, Sim. mas o diretor não ganha mais dinheiro. Sabe, então foi indo, e até que todos vamos adiante, me levaram à Europa, e aqui na Europa o músico ganha dinheiro. Olha Então daí só que interessante, né? foi quando mudou tudo, foi, mas agora eu poderia ser E a violonista. tua formação não é uma formação qualquer, né? Você se formou na URGS em composição, que é um dos melhores cursos de Sim, composição do Brasil. sim, Né? Você se formou em cinema na PUC, que não é um curso qualquer, né? sim, sim. Então, são formações que te dão consistência para viver o mundo Sim, aí fora, né? sim, isso é uma verdade que eu ouvi de todos os meus colegas, os nossos colegas da URGS que faziam intercâmbio e tudo, e isso é uma verdade.
que eu vi na minha vida pessoal, que é isso, que a gente nem nota, não querendo exaltar o Origazia Book, mas é uma grande educadora, porque a gente nem nota o tamanho do conhecimento que a gente tem. Porque eu vejo isso, eu nunca, vamos dizer assim, nunca passei vergonha conversando com outro pessoal aqui dos conservatórios, dos mestrados, dos doutorados, então, e é um conhecimento que, mesmo que eu não tenha, quando eu entrei no cinema, eu não usei quase nada do meu conhecimento depois que eu entrei como cineasta. Eu não usava quase nada do meu conhecimento de composição, de harmonia, mas tudo ficou lá. E muito bem gravado, de maneira que aqui eu sempre vi que não tinha uma grande estrondosa diferença de nível, né? A diferença de nível que eu sempre tive era mais na questão de tocar, porque eu fiquei esses anos do cinema e da composição sem tocar o violão. Então é aquela coisa óbvia que, claro, se eu fosse tocar com o pessoal que tinha acabado o conservatório aqui, daí tinha uma diferença. Mas quando tu vai para realmente analisar a música, técnica, falar sobre história, todas essas outras questões, não tinha... Você conversa de igual para igual ali, né? E o que te fez sair do Brasil? Então foi mais ou menos isso, como eu falei, que foi essa... Eu não conseguia ver perspectiva de vida. Agora com a internet, inclusive com o que tu estás fazendo, eu vejo diversas perspectivas no Brasil e em todos os lugares do mundo. A gente pensar, como eu, por exemplo, estou tentando desenvolver um canal de YouTube para violão clássico. Já tem acompanhado ele? É um canal que a minha ideia, o meu sonho é exatamente ter o que eu nunca... dar para as pessoas que eu nunca tive, que é o repertório básico do violão. Então, por exemplo, esse ano eu tô só tocando Villa-Lobos e Brauer. Então, ano que vem, ou depois que eu acabar esse projeto Villa-Lobos e Brauer, eu vou para outros 2 compositores importantes. E cada ano pegar 2 compositores. Você estava falando ali na parte que você estava pegando compositores, né? Você tava... disso, e agora eu vejo, e por estar estudando essa questão de YouTube, essa questão de internet, eu vejo, por exemplo, no Brasil, já tem músicos que têm canais de YouTube super conhecidos e que já estão fazendo, vamos dizer, um business e conseguindo concerto, conseguindo música. Então, tendo uma vida de músico, realmente de músico, como a gente dizia na ordem dos músicos, de músico prático, que antes eu realmente não via a possibilidade de como eu poderia construir isso, né? E hoje tem, e inclusive com a tua iniciativa também, isso depois a gente vamos falar em outro momento. Sim. Que eu também quero fazer uma entrevista contigo, porque eu achei super legal essa entrevista, essa ideia das aulas. Então, isso é a questão que hoje eu acredito que hoje eu consigo ver uma possibilidade de fazer as coisas estando no Brasil. Mas eu deixei o Brasil em 2011. 2011? Naquela época eu não via... perspectiva, né? Essa perspectiva de trabalhar como ator, porque era isso, eu ia sempre mudando o ramo e sempre chegava algum detalhe porque foi isso, eu fui até chegar ao cineasta. E daí o cineasta era, isso é super legal, e isso eu consigo ver como ganhar dinheiro, mas também os cineastas ganham dinheiro passando 2 anos fazendo um projeto, escrevendo papel, burocracia, e daí consegue filmar 1 mês. E daí outros fazendo papel. Sim. Tem que ser mais fácil, né? Então, e você saiu do Brasil como músico ou como cineasta? Eu saí como foi cineasta, esse processo? Eu saí para fazer o mestrado. Mestrado na Espanha? Na Espanha. Eu saí para fazer o mestrado na Espanha. Mestrado em? Cinema. Em cinema. Saiu como cineasta. Eu saí como cineasta, fazendo um mestrado em cinema, daí eu fiz o mestrado, acabei o mestrado, comecei o doutorado, e daí quando estava acabando o doutorado, de novo eu falei, não, mas tá. É aquela coisa, quando eu estava chegando no final dele, já não tinha mais para onde ir, eu falei, mas eu ainda queria ser artista, e esse doutorado tá me fazendo ser no caso do cinema, porque também... No caso de outras coisas, no caso de música, a gente pode ir num doutorado bastante prático,
acredito eu, mas no caso do cinema, ia ficando cada vez mais teórico, mais teórico, mais teórico, mais teórico, e eu tava cada vez, de novo, me afastando mais do fazer. Doutorado é um troço, né? Um troço assim que a gente começa, nunca sabe como é que a gente vai terminar, né? A Por gente isso. muda muito no meio do doutorado, coisas começam a caminhar para um caminho que você nem imaginava, e para o artista a tendência daquilo virar teórico é muito grande, né? Por isso, então isso aconteceu comigo, e foi quando aconteceu que daí eu comecei, não, mas eu tô fazendo alguma coisa errada, que eu tenho que voltar a ser artista, e daí eu comecei a me reconectar com a música, e começar a tocar, e foi nisso que depois por tocar, eu conheci a minha esposa, que é flautista, Uhum. e aí, e por isso então eu tava naquela questão do doutorado, não doutorado, e eu consegui um trabalho na Bélgica, me apareceu um trabalho que aí tinha a ver, mais ou menos, na questão de cineasta, tinha a ver mais ou menos com ainda poder ser capaz de fazer um trabalho artístico, Aham. que era com realidade virtual e tudo, coisa que eu nem imaginava fazer, mas daí, pelo menos ainda, eu colocava minha criatividade ali. Então foi por causa Bacana. disso que eu vim para cá. Mas, de novo, ao momento que eu cheguei aqui, eu comecei a viver de novo essa vida de músico, e daí eu comecei a falar, não, mas então Bateu acredito que aquele pode ser. encantamento novamente, né? Bateu de novo o encantamento, Sim. exatamente, e foi, não, então acredito que isso é a... E agora, então, agora mais ou menos o que eu estou fazendo é vários projetos paralelos, mas o projeto principal é justamente essa vida como concertista, violonista, e como eles chamam, youtuber, né? Que é realmente tentar colocar Sim, esse... sim. Mas eu acho isso maravilhoso. A gente tem que seguir nossos encantamentos, né? A gente tem que seguir nossos encantamentos. Eu acho que Sim. é uma experiência muito boa que você está passando. E então, como foi esse processo assim? Você saiu do Brasil, você teve que romper coisas, você conseguiu bolsa, ou você teve que manter a tua bolsa lá na Espanha, ou todo investimento, porque as universidades lá elas têm os seus pagamentos, né? São Sim, pagas. sim. Não, nunca consegui nenhum tipo de bolsa. Então foi tudo bastante complicado. Aham. Trabalhou Por enquanto fazia mestrado, isso, doutorado. exatamente, mas também, então, e eu peguei a Espanha que já estava naquela crise, então também era, então estava sempre complicado 2011, de... né? A Europa em geral estava tendo recessão, né? Exatamente, é. Então eu peguei esse momento de ouvir todo mundo falar, mas Barcelona antes era tão bom, mas eu tô em Barcelona agora. E você com aquela referência do Brasil, né? Então, Exatamente, então foi complicado, e sim, então foram anos bem complicados, onde estava sempre, e no final das contas, por isso também chegou que no final das contas já não sabia mais, já, vamos dizer assim, já não tinha mais não tinha mais, não via mais futuro financeiro, porque era realmente, não tem mais dinheiro, não tem mais dinheiro, não tem mais o que fazer, não tem mais trabalho, e aí foi quando batendo no apareceu. desespero, né? E aí foi quando apareceu, então, inclusive essa oportunidade aqui na Bélgica. Bacana. E por isso, claro, eu não pensei nem duas vezes. Claro. Porque quando converso com as pessoas, mas você deixou um doutorado. Eu falei, olha, naquela época, ainda hoje, mas eu falo, naquela época eu não pensei duas vezes, porque Sim, com era certeza. realmente a oportunidade de me estabilizar e também de poder trabalhar, porque já fazia bastante tempo que eu não trabalhava na área, né? Então, Eu acho que eu particularmente passei um pouco por isso, assim, e a questão é questionável quanto o doutorado nos acrescenta em termos de vida prática, né? Em termos de vida como professor, a pessoa que seguiu uma carreira acadêmica, ela acrescenta muita coisa. Mas a pessoa que está um caminho artístico, em termos de vida prática, tem algumas coisas questionáveis, assim. E quando você chegou, digamos, Espanha e Bélgica, né, nesses dois ambientes, como foi você se enturmar com as pessoas dali? Você teve facilidade de se enturmar com, ou seja, músicos, cineastas, no teu meio que você estava trabalhando no momento? E aí na Bélgica atualmente, como é que foi para você se enturmar? Para você teve dificuldade, teve facilidade? Como é que foi essa história? acho que é uma boa pergunta, porque é um pouco complexo de analisar, porque, claro, eu sempre me achei enturmado e, de acordo com a minha esposa, ela fala que ela, segundo ela, eu sou muito camaleônico, que ela disse, tu pode te adaptar a um ambiente completamente diferente assim, e
daqui a pouco tudo tá diferente, tu tá adaptado. Mas de enturmar, eu me sentia que foi uma coisa que aconteceu normalmente, mas na verdade, quando eu cheguei na Espanha, as pessoas que eu conheci, os amigos, era só o pessoal do mestrado. E eu passei todos os anos sentando, até inclusive uma atriz de Porto Alegre me escreveu, amiga, me escreveu esses dias, eu tô indo pra Barcelona, se tu puder me mandar uns contatos do pessoal do cinema. E eu falei pra ela, eu passei 4 ou 5 anos em Barcelona, sempre tentando fazer contato com o pessoal do cinema, e eu não consegui. Não consegui. Fechado. Também porque, como eu disse, chegou naquela parte onde estava a crise, então assim, quem estava com algum trabalho no cinema estava completamente agarrado no seu trabalho. Segurando ali, né? Estava com medo de deixar qualquer um de fora entrar, porque eu não sei até quando eu vou ter isso, porque eu não sei. Então eu peguei essa parte e então eu diria que na questão de cidade, em sociedade me enturmar, digamos assim, me adaptar em sociedade, para mim foi fácil nos dois, mas como no pessoal, em Barcelona é isso, foi até uma coisa que me chocou, infelizmente pro lado negativo, que eu saí de Barcelona, e quando eu saí para vir para Bélgica, foi isso, eu tinha um trabalho, eu falei, não, então vamos lá ver o que é, e eu fiquei mais ou menos, saí para ver como é que era, já fiquei trabalhando, fiquei mais ou menos 6 meses sem voltar para Barcelona, tendo todas as coisas, documentos, as coisas tudo lá. E eu me lembro que eu tinha um celular da Bélgica, um celular de Barcelona, e depois, passou esses 6 meses, um dia eu liguei o celular de Barcelona, e nenhum amigo tinha mandado uma mensagem para ver se eu estava vivo ou morto. Eu falei, poxa, passaram 6 meses, e foi assim, e foi assim desde então, já faz 4 anos, eu acredito que eu fiz uma amiga, que foi uma pessoa que a gente dividiu o apartamento, que até essa semana passada falou, faz tempo que não se fala, vamos falar, nos conversamos. Mas de outra maneira, foi isso que eu também achei um pouco estranho, que era isso, eu conhecia diversos conhecidos, e falava com isso, com aquilo, ia na rua, já encontrava amigo na rua, mas que, então assim, para enturmar foi fácil, mas não era realmente, vamos dizer que não eram ligações profundas. A vida não fluiu muito nesse sentido lá, né? Não. E aqui na Bélgica, a grande diferença, que também é engraçado, é isso, porque daí eu entrei, a minha esposa é musicista, eu entrei já no meio dos músicos, então tem esse detalhe que, claro, a maioria dos meus amigos, vamos dizer assim, são os amigos dela, porque eu ia acompanhando ali. Mas, por outro lado, me enturmei, porque então até isso, outras coisas que consegui aqui no ramo da música foi também através de, mas o teu marido não faz, ele faz vídeo, então às vezes fazia uns videoclipes, mas ele toca violão, não, mas então a gente tá precisando de um violão para um conto. Então, aqui foi muito mais fácil enturmar, mas também porque daí eu já entrei vamos dizer, tava dentro do grupo, né? Sim, você entrou numa família, basicamente, né? De amigos, né? Da tua esposa, né? É uma outra relação, né? Você falou da profissão do músico, né? Que você... onde você mora atualmente? Como é que é a vida do músico aí? Como é que é a profissão? Como é que ele é visto? E como é que é o músico brasileiro? Acaba sendo 2 perguntas. O músico brasileiro é visto aí? Sim, acredito que sim. Então, a primeira pergunta sobre a vida do músico, na verdade, ela é bastante parecida com o músico no Brasil. Porque você comentou, desculpe interromper, você comentou que aqui no Brasil o mercado ele é bem fechado, e aí você foi para a Europa, você viu que dava para trabalhar como músico, você viu que dava para ter alguma renda em relação à vida de músico também. Como é que é essa relação? E daí isso, então... então é isso, várias coisas são muito parecidas, para vários músicos é bastante parecido, mas eu conheço dos amigos que a gente tem, nós temos 4 ou 5 amigos, acredito, que eles são músicos que vivem só de fazer concerto, que às vezes eles têm essa nossa vida normal de músico, de ter alunos e dar aulas, mas dependendo do momento do ano, dependendo do ano que eles estão tendo, eles têm que inclusive cancelar os alunos, porque tem concertos, então aqui tem, claro, tem as orquestras, tem as sinfônicas, as filarmônicas, mas também tem as orquestras grupos de câmeras, grupos menores.
tem orquestras que montam só para 2 ou 3 eventos, tem orquestras que montam para um evento, tem orquestra, e daí tem que tocar aqui, daí a Bjork vem e ela quer uns músicos, daí chama, entende? Então tá sempre... Para os músicos que estão nesse meio, aparece bastante. Um mercado mais ativo, né, em relação a esse perfil de músico, né? Exatamente. E é incrível que aqui, por exemplo, então eu tenho inclusive amigos que tem que trabalham e conseguem dinheiro com isso que a gente, no meu tempo, pelo menos não era uma realidade no Brasil. Eles são músicos de tocar na rua. Eles tocam violino, fizeram conservatório, mas eles são desses vídeos que a gente vê, músico profissional, e eles tocam de vez em quando na rua, e claro, o seu de vez em quando na rua. Tinha um amigo meu brasileiro que fez isso em Madrid, até que ele dizia, mas a Alemanha é melhor para isso. Mas fez em Madrid e disse que, claro, 1 hora tocando na rua, recebeu 100 euros. Eu disse, não, tu vê, pô, se eu tocasse todo dia 1 hora na rua, eu já teria um salário no final do mês. Então, e ele foi um que dizia isso no Brasil, quando é que eu vou fazer isso? E ter esse salário. Sim. E no Brasil a gente corre um certo risco também, né? Com segurança e tal. E tem que ter alguma regulamentação para isso, para tocar na rua e tal? Em maioria das cidades, nas capitais, quase todas sim. Que eu saiba, e claro, quanto mais turística a capital, mais forte é a regularização, né? Aqui na Antuérpia, por exemplo, eu nunca vi, eu acredito que tenha, mas eu nunca vi, e quando falei com a minha esposa, ela também não sabia, ela diz, não, provavelmente tenha que ter, mas ela nem sabe. Em Barcelona eu lembro que tinha, e era uma lista que se fazia, e quando tu começava na lista, eles te mandavam pro fim de Barcelona, sabe? Pra quase pra cidade vizinha. Sim. E se tu ficasse, se tu fosse bem, se ninguém reclamasse, aí tu ia vindo pros bairros mais próximos, né? E assim, então era uma caminhada de anos e anos pra poder ser músico na Ramblas lá. Que coisa, era quase que um plano de carreira, né? Exatamente, era um plano de carreira de músico de rua. E o que você se sente realizado com essa trajetória que você criou, que você seguiu, que você tá... Como é que tá esse nível de realização da tua vida atual? Eu acredito que sim, eu acredito que eu me sinto uma pessoa realizada, não por ter, vamos dizer assim, não por ter alcançado os objetivos, mas dizem que tem um psicólogo, Viktor Emil Frankl, ele fala que a vida é também ir para os objetivos, porque no momento que tu alcança, tu perde os objetivos na vida, tu morre. Então, quando eu estava falando dos objetivos, né? Isso. Então, eu não sei se chegaste a ouvir do Viktor Emil Frankl. Junto com essa pergunta, eu vou colocar uma outra, assim. Você acha que toda essa conquista que você teve, onde você está, né, com uma certa estabilidade, trabalhando com cinema e esses seus projetos musicais e tal, você acha que você teria, se você ficasse no Brasil, você teria... Não. Então é esse o ponto que eu chegar, acredito que não teria. E além de tudo, mais uma questão de vida também, né? Porque então, desde que eu vim para cá, teve esse baque cultural e de deixar a família e de deixar todo mundo. Então, eu não sei se eu posso dizer todas, mas diversas das coisas que tu acredita que são verdades, com V maiúsculo, tu descobres que são verdades com V minúsculo, porque são verdades daquelas pessoas, e às vezes são verdades só da tua família, mas tu estava tão em contato com a tua família que tu não sabia que as famílias ao lado, entende? Às vezes são verdades tão absolutas para uma cultura de um país, mas para outro país não é assim, né? Então, claro, só tudo isso, toda essa experiência foi o que me fez abrir bastante a minha cabeça e ver as coisas como eu vejo agora. E isso com certeza não seria possível se eu tivesse ficado no mesmo lugar, transitando no mesmo ambiente, com as mesmas... Bacana. O que você sente mais falta do Brasil? Você falou de questão cultural aí, se você sente alguma falta do Brasil em relação a alguma coisa da tua vida aqui, e você falou de questões culturais, assim, choque cultural, né? Quais choques culturais mais, assim, o que você poderia estar falando a respeito disso?
Na verdade é difícil dizer que eu sinto falta de choque. Não, os choques, porque os choques culturais, ah, Deve ter não, não, bastante, comida, não, relacionamento, interação. exatamente, é isso com certeza, mas aí que tá, é que o meu problema é que, talvez é isso, talvez os choques que, mas aqui agora na Bélgica eu tô comendo bastante bem também, então não posso nem falar disso. Sim. Mas no começo, o meu principal choque era, apesar de que se come muito bem em Barcelona, mas o meu principal choque era a comida. Ah, Acredito que esse é o principal choque, dos choques, vamos dizer, que se pode dizer negativos, que era, aham. então, e claro, encontrar as coisas é uma situação muito difícil de imaginar, porque eu me lembro que no que eu cheguei em Barcelona, eu não conseguia nem dirigir o carrinho do supermercado, porque o carrinho do supermercado, as quatro rodas se movem Ah, em todos e no Brasil geralmente só as duas da frente sim, movem. sim, sim. Então eu andava no supermercado que nem uma bobada, sabe? Então, claro, esses eram os choques que eu falava, mas gente, como é que isso que era uma coisa tão básica que é Sim, sim, sim. manusear um carrinho de supermercado dentro do supermercado, eu não Sim, sou sim. mais capaz de fazer, eu tenho que reaprender. Então Aham. esses foram os choques engraçados, assim, que era uma coisa. E por isso, porque muitas das coisas que pareciam choques negativos, depois eu comecei a ver também que é pessoas, porque era isso, eu cheguei em Barcelona. Daí vamos pegar um exemplo que eu me lembro. Eu gosto de batata palha, por exemplo. Aham. E daí é difícil de encontrar. Daí tu fala do brasileiro, não, isso não existe em Barcelona. Daí se tu Não tem. investiga, tu consegue encontrar o lugar onde vende, Sim. entende? Então, isso foi uma questão, porque eu cheguei na Europa cheio desses preconceitos de, não, mas isso não existe lá. Aham. Liquidificador não existe. Mas claro que o Aham. liquidificador existe, ele só prefere o mixer, mas o Aham. liquidificador existe, Sim. sabe? Então, eram essas coisas. Então, por isso, vários dos choques que no primeiro momento parecia um choque negativo, depois eu descobri que não, é só ver o caminho que a gente Uhum. pode. Achar. E por isso, com vamos dizer, com a globalização, porque é isso, existe. Aqui na Antuérpia eu acho que não tem, mas em Bruxelas tem a Casa do Brasil, então tem isso, tem um bar onde é só coisa brasileira. Aham. Aqui tem Aham. aqui se eu quiser churrasco, então tudo isso a gente encontra, Aham. né? Aham. Então os choques é mais realmente como as pessoas reagem às coisas. E por isso que daí, então, de sentir falta no Brasil, eu diria mais de sentir falta dos meus pais, né? Uhum. Porque eu sempre tive uma Familiares. relação muito forte com meus pais, com minha irmã e meu irmão, minha Uhum. família. Uhum. Uhum. Então, essa é o... Eu lembro de você lá na universidade, na época que eu estava na pós-graduação, e eu via você muito bem integrado com o pessoal da composição, com os colegas da universidade, com o pessoal ali do laboratório, né, onde o Eloy trabalha, o Uhum. laboratório como é que é o nome daquele O laboratório? Centro de Música Eletrônica, Centro de né? Música Eletrônica ali, né? E eu vi você bastante bem integrado, assim, pelo menos é o que aparentava, assim. É, e voltando àquela questão das relações humanas, do músico, Uhum. do profissional aí, você falou que em Barcelona não houve muito essa sinergia, não houve muito Não, não, não. essa relação e tal. Na Bélgica, agora atuando como músico, como violonista, mesmo que seja uma coisa de um projeto pessoal ali do YouTube que você está montando, que você tem, que você já construiu, que tem acompanhado os vídeos bem bonitos, assim. Existe uma facilidade maior nessa sinergia e você consegue construir aquela sinergia que você tinha aqui. Acredito que sim, isso é verdade. Eu não tinha parado para pensar nisso, mas isso é verdade, porque agora, quando tu falaste, porque eu lembro isso na URGS, até no IA, eu me dava bem com cada um dos funcionários. Que eu me Uhum. lembro que um dia alguém falou, um dos meus colegas da composição falou, mas o Abel já tá mandando aqui, né? Porque é isso, porque se precisava a chave quando precisava a chave do auditório, Tassum Correia, não, normalmente tem que fazer um papel e mandar para isso. Sim, Não, sim. mas eu vou ali, eu falo com o Beno vai me quebrar esse galho. Então, então isso aconteceu, e isso, claro, isso não existiu de acontecer em Barcelona, por mais que eu Uhum. tentasse entrar em contato com os funcionários, não houve muito essa questão. E aqui é verdade que tem, que até assim, até isso nas lojas de violão e na loja de instrumentos que eu vou. Às vezes tem uma loja que eu conheço o dono e que sou amigo, e já tem essa sinergia de Uhum. agora nós vamos fazer um concerto em dezembro,
E é isso, eu fui falar na loja com o dono da loja, e não sei, o que você está pensando? Talvez desse um apoio, a gente podia fazer uns cartazes mais bonitos. Ele disse, ok, diz qual é Bacana. o apoio que tu quer, e daí então a gente mas já pode conversar junto. Eu falei, não, mas então, o que tu acha? Eu venho aqui, eu testo teus violões, os melhores violões, então eu faço concerto com os teus violões, e daí a gente pode deixar exposto lá no concerto, no intervalo. Então esse tipo de sinergia, é verdade que aqui acontece muito melhor, que é uma coisa que eu adoraria ter feito na Espanha e Não nunca teve fluiu. a possibilidade. Não fluiu. É, bacana isso porque o brasileiro, pelo menos o aspecto que a gente vê, é que existe uma interação humana bastante calorosa, pelo menos as pessoas que eu tenho entrevistado têm comentado isso, né? E você contou essa relação da Espanha, né, em que não houve essa sinergia. É, olhando assim de longe agora, você sente que não houve essa sinergia por causa do meio que você estava, que lá era um meio relacionado ao cinema que você estava estudando. Era uma relação que não houve essa sinergia por conta da situação social e política que a Espanha estava passando na época, que era a recessão. Ou você acha que se você tivesse mais no meio musical ali, mais envolvidos, você acha que teria conseguido uma sinergia um pouco maior? E também Madrid é uma capital assim bastante cosmopolita, né? Imagino que deve ter gente de outros lugares ali no meio também. O que você poderia estar falando em relação a isso? A situação que aconteceu na Espanha, assim, né? Se você sente que isso aconteceu mais motivado por conta da situação sociopolítica que estava acontecendo, a recessão que estava acontecendo na Espanha, então as pessoas estavam numa relação mais tensa, especialmente com estrangeiros, ou se era o meio musical de cinema que você estava, e se no caso você tivesse mais envolvido com o pessoal de música, você sentiria que teria mais abertura, mais relação. Como é que você olha assim depois desse tempo que está aí? Como é que você vê? Acredito que era uma mistura desses dois temas. Uhum, Acredito que era um pouco de cada coisa. uhum, Adicionado que isso não era um problema, mas adicionado que dizem que já o catalão já é um povo um pouco mais fechado do que o resto uhum, do povo espanhol. aham. Mas acredito que sim, era essa questão do sociopolítico Do momento, da né? recessão, exatamente do momento que estava acontecendo lá, acredito isso. Mas eu tendo a acreditar que também, com questão dos músicos e cinema, pode ser bem verdade, porque no último ano deu uma coincidência que teve um músico brasileiro que foi para Barcelona lá, a gente entrou em contato, a gente chegou a tocar junto. E é verdade que naquele ano foi um ano só, foi o meu último ano lá, e naquele ano foi o ano que eu mais contatei músicos, e eles estavam, e era isso, e vinha isso, então acredito que tem uma coisa diferente No ambiente sim, musical, no né? ambiente musical tem uma coisa errada. Pode ser. Legal. Então, para a gente finalizar, você tem algum recado assim que gostaria de dar depois de tantos anos assim de trajetória no mundo artístico, né, com tantos estudos diferentes que você fez? Algum recado que você gostaria de dar assim para um músico brasileiro? Eu acredito que sim, eu acredito que sim, mas eu tenho medo de ficar aquelas coisas de autoajuda. Sim. Mas acredito Não, no que. sentido de você ter uma experiência, né, que não é pequena, né? Tanto ali na Não, universidade exatamente. como E o tal. que eu me dei conta com a minha experiência foi isso, que na verdade muitas das coisas, inclusive que eu fiz, eram encantadoras e eu admiro também, eu respeito a minha experiência, mas também muitas das coisas eu fiz, como eu estava comentando contigo, por causa do medo, que era esse Uhum, medo de eu sou músico, eu quero ser músico, eu quero passar minha vida tocando. Mas, uhum, mas como é que eu vou ganhar dinheiro? E daí veio o aham, medo, né? sim. Não, então eu vou fazer tal coisa. Daí era, então por isso que começou todo esse plano que eu fiz de até chegar até o doutorado, era para, não, Uhum, porque se der tudo errado, eu volto pro Brasil e eu vou trabalhar numa universidade, porque eu vou ter um doutorado, né? claro, claro. Então, óbvio, cada pessoa segue o que gosta mais, mas essa que é a questão, a gente tem que seguir as coisas através da nossa verdade, né? Do que tu realmente acredita que tu queres pra tua vida, que tu realmente acredita que tu
E é isso, e daí, porque se a gente ouve o medo é muito complicado. E eu, por isso, eu então ouvi o medo muito tempo. O medo me levou também para lugares muito bons, que assim, aprendi bastante coisa pelo medo. Legal. Mas agora, porque é isso, agora então, agora eu tô trabalhando super duro para estudar tudo isso e para ter disciplina para tocar violão. E eu penso, cara, eu tava e tem uma família para sustentar e tem conta para pagar e tem um monte de... Eu penso, cara, eu tava 15 anos atrás eu tava na casa dos meus pais. Se eu falasse para eles hoje, não abre a porta do quarto que eu vou estudar, eu acho que eles iriam fazer isso, entende? Então eu tinha tudo lá e eu poderia Sim, ter sim, desenvolvido isso lá, mas porque aquela, não, mas se eu ficar só aqui estudando, daí talvez eu não sei que trabalho eu vou, entende? Então por causa sim, disso. sim. Então acho que o que eu diria, o recado é isso, Não esse ter medo recado de típico de seguir, né? exatamente esse recado típico de autoajuda, mas não ter Sim, medo de seguir, não ter medo de seguir também, não ter medo de estar aberto, a novas porque essa que é a possibilidades, né? questão, essa que é a questão que gera um problema que eu até vi esses dias li um texto que dizia isso, o positivismo gera infelicidade, porque daí, claro, quando a gente vai muito para esse diálogo de nada é impossível, Sim. eu acredito nisso, mas é que tem uma questão também que às vezes a gente tem que ver a diferença entre ter sonhos e só ficar cego por uma coisa, né? E Uhum, aí uhum, começa a aparecer várias coisas super interessantes ao teu redor, claro. mas tu não quer pensar nessas coisas, porque Não não, mas abre. eu tinha. E mais ou menos o legal é sempre o caminho, né? Então, É. tanto que é isso, para mim aconteceu que eu fiz todo esse caminho, Aham. que profissionalmente eu gosto também do meu caminho, mas eu fiz todo esse caminho para descobrir que eu deveria me focar no meu primeiro passo. Claro, entendi. Mas Eu tenho um contraponto para fazer em relação a isso, que eu particularmente acho que você fez uma trajetória muito bonita e muito bacana. Eu eu sou formado em composição e regência, mestrado em composição e doutorado em composição. Hoje eu sinto uma grande falta de não ter aberto o leque. Eu sou sim, ultra especialista numa área em que o Brasil não tem o menor conhecimento e nem interesse mercadológico, sim, né? sim, Então, eu sinto falta. Eu sinto falta e já estou trabalhando, já estou expandindo para outros conhecimentos, outras coisas que eu sim, sempre gostei de internamente, de mexer. E eu acho que tem que ser isso, tem que seguir os sim, encantos. exatamente, Fica um exatamente. pouco clichê de autoajuda seguir os encantos, mas é verdade, né? A gente tem que. Não, Aquilo que impulsiona a gente aprender, ter outros conhecimentos, né? É, que é esse outro lado que você está mostrando, né? A gente não pode ter medo de abrir para outras claro, possibilidades, né? claro, E correr atrás de outros conhecimentos, né? claro. Que muitas vezes ajudam e muitas vezes vêm Ajuda. Acho que a maioria completamente das ao... vezes ajuda, né? Sim, Sempre. exatamente, exatamente, exatamente. Bacana, Abel. Foi legal essa conversa contigo. Eu te agradeço aí tua disponibilidade de tempo, tá? E, e fico feliz, né, de ter trocado essa ideia. Aprendi muito, sempre aprendo muito quando eu converso com os meus amigos, meus colegas. E obrigado pela entrevista. Não, eu que agradeço também por lembrar de mim. E abraço. E depois nós vamos falar, porque eu que daí quero não te entrevistar, mas quero conversar contigo, que eu achei super legal, Ah, sinceramente, a aham, plataforma que tu está criando. aham, Acho um grande projeto bacana. e fiquei super interessado quando vi que você está dizendo que está criando isso, fiquei super interessado no projeto. Legal. Ok? Ok.